Acho que você pode fazer uma análise geral para a gente, Fernanda Manhota, do que está em jogo no Michigan, esse que é um dos estados tão emblemáticos do Rust Belt, mas também do Blue Wall, né? Do cinturão da ferrugem ali por causa da decadência da indústria automotiva americana, das transformações do mundo, na verdade, não só uma questão de decadência propriamente dita, mas também esta questão do quanto é importante para o Partido Democrata, que é representado pela cor azul, conseguir preservar esses estados como seus, porque alguns, no meio desse caminho da antiga muralha azul, ele já perdeu, como Ohio, do candidato a vice J.D. Vance, parceiro de chapa de Donald Trump. Manhota. É verdade, Yuri. Olha, eu estou desprovida aqui do meu retorno de vídeo, mas eu tenho a minha cola, então eu consigo acompanhar tudo que você vai falando por aí. E, sem dúvida, vamos destacar aqui alguns pontos, os mais importantes. Eu diria que, em relação a esses números que você bem trouxe, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar das características, inclusive, de geração de renda desse estado, né? Você citou Detroit, e ele acabou virando meio que um emblema da decadência industrial norte-americana, inclusive não à toa tem sido palco de muitos eventos republicanos desde 2016 e tem, de fato, uma população muito ressentida, porque o que já foi considerado um centro de excelência tecnológica acabou se transformando em um parque industrial abandonado, com pouca movimentação. O Donald Trump, quando foi presidente pela primeira vez, inclusive tentou endereçar algumas políticas visando esses grupos específicos de estados, como o do Michigan, adotando algumas políticas macroeconômicas para tentar resolver o que seriam problemas microeconômicos. Esses, inclusive, foram alguns dos principais erros de gestão econômica do governo dele. Ele foi muito criticado por muitos economistas na época, porque os efeitos colaterais foram muito gritantes. Nesse momento, o que a gente tem reparado? A campanha de Kamala Harris vai tentando se beneficiar de uma espécie de herança que vem de Joe Biden nesse sentido, porque Joe Biden, ciente dessa vulnerabilidade, não só do ponto de vista da vida desses cidadãos, mas também do ponto de vista eleitoral, ele aprovou agora no seu governo um ato executivo que versa sobre justamente política industrial e que afeta muito as cadeias de suprimentos. Então, de certa forma, a Kamala Harris vai se dirigindo a esse público como aquela que pretende ampliar e aprofundar as políticas de reversão desse quadro grave que a região tem por meio de incentivos do governo, né? Isso tem causado, inclusive no meio empresarial, né, no setor privado, um certo impacto, né? Há uma percepção de que essa política industrial, embora não seja suficiente para resolver os problemas, ela veio em boa hora. O governo e a campanha Trump, por consequência, né, por outro lado, empreendem uma crítica feroz a essa medida, dizendo que não é papel do Estado, que é preciso rever esses compromissos e que o presidente Trump faria, então, isso de outra forma e faria isso de forma muito mais eficiente. Eu diria que, além dessa questão de economia e renda mais diretamente, vocês citaram aí, né, os dados de homens e mulheres votando no estado do Michigan, e é bem importante ter claro que esses números eles refletem o que tem sido um certo padrão aqui em vários dos estados americanos. As mulheres nessa eleição, elas estão bastante mobilizadas, mais do que a média histórica, inclusive é esperado que a conversão de votos seja superior à das últimas eleições, sobretudo porque a questão do aborto é de verdade um tema que sensibiliza esse público e que tem sido um foco de rejeição para a campanha do Trump nesse caso. Eu até queria aproveitar, né, e destacar um pouco desse sentimento que eu tenho tido conversando aqui com gente dos dois lados, né, afeitos à campanha republicana, à campanha democrata, e eu noto que existe um certo padrão, né, entre os republicanos, a ênfase da narrativa sempre é a economia, sempre a ideia de dizer que o governo não faz o suficiente, que a inflação é abusiva, que o cidadão americano hoje vive pior do que vivia e, além de tudo, muitas vezes cita a pauta de costumes em geral, né? Enfim, tem essa preocupação. Do lado democrata, é muito comum que quando a gente pergunte para as pessoas o que as mobiliza nessa eleição, a gente escute que tem a ver ou com a Suprema Corte, o medo de uma dominância de
de indicações que sejam feitas por republicanos para os próximos anos e também a questão dos direitos reprodutivos. Às vezes no Brasil acho que a gente não tem a dimensão do quanto essa pauta está sendo uma pauta guia dessa eleição. A questão do aborto é realmente uma questão que mexeu muito com os americanos e não só com as mulheres, viu, Yuri e Débora, porque no final do dia tem a ver com a noção de liberdade e com o papel do governo. A própria Kamala falou aqui em Washington essa semana e ela disse isso publicamente. Ela disse, olha, não tem a ver com convicções pessoais e nem religiosas, tem a ver com o papel que o governo deve ou não ocupar de acordo com a forma como os Estados Unidos estabeleceram a sua própria história. Então, essa é uma disputa quentíssima por aqui.